Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição número 2 e o título da lição é Deus e a Revelação. Esse será nosso tema que estudaremos a continuação. Mais uma vez está conosco o professor Leandro Quadros, bem-vindo. Uma satisfação. E também o pastor Wagner Mesquita. Prazer estar aqui, pastor. Vamos fazer uma oração logo para começar este estudo da lição. Querido Pai, muito obrigado por este momento especial. Queremos contar com tua bênção e tua direção. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos passar rapidamente o momento da motivação. Existe uma semente muito especial, pouco conhecida talvez. Vocês veem aqui, chia. Não sei se vocês escutaram alguma vez desta semente especial, mas está ganhando força e também fama, porque a chia tem algumas características interessantes, forte em alguns assuntos como ômega 3, minerais essenciais, aminoácidos, antioxidantes, enfim, 10 vezes mais forte que essas sementes menores. Mas por que tão importante? Por que recém foi descoberto? Foi descoberto muito tempo atrás, só que pouca gente conhecia a efetividade desse alimento. Nós estudaremos nesta semana a importância de conhecer Deus e a inspiração. Não é suficiente que você conheça e saiba de Deus. É importante que você conheça, creia nele e também prove a ele. Se esta semente só eu admiro, eu sei que é boa, mas eu não consumo, provavelmente não me vai fazer bem. Se nós sabemos de Deus e nós não temos Deus dentro do nosso coração, não significará muita coisa. Esse será nosso tema e vamos entrar rapidamente à compreensão desse tema. Para compreendermos melhor o texto, nós vamos dividir em duas partes. Em primeiro lugar, vamos conhecer a natureza da inspiração e também o autor da inspiração. Então, rapidamente, como é que Deus inspirou e o que significa a palavra inspiração e como que isso funciona na palavra de Deus? Tem um texto bíblico, pastor, que é muito importante para esse estudo desse tema, que é 2 Timóteo 3,16. Aqui diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. No grego, o termo é theopneustos, que significa soprar. Então Deus soprou a palavra dele. Isso demonstra que a Bíblia é de origem divina. Ele revelou a palavra dele de duas principais maneiras. Inspirou-a verbalmente, ou seja, em alguns momentos ditou o que o profeta deveria escrever, mas na grande maioria das vezes, Deus não ditou. Ele inspirou, ele atuou no pensamento do profeta para que o profeta falasse em sotaque e em linguagem humana. Então nós lemos ali em 2 Pedro 1:21, que além de a Bíblia ter autoria divina, ela tem autoria humana. E por isso, Deus inspira o profeta e não necessariamente a palavra do profeta. Isso explica um pouco algumas aparentes divergências, por exemplo, nos relatos de episódios comuns, né? Exatamente, às vezes um escritor inspirado por Deus descreve um fato usando palavras diferentes. Exatamente. Né? Um outro autor, como no caso dos evangelhos, descrevendo o mesmo fato, eles usam outros termos, outras palavras, ou apresentam aquela questão sob o seu foco, sob o seu ponto de vista. Né? É como nós assistindo a um filme, não é, pastor? Nós assistimos o mesmo filme, mas descrevemos de maneiras diferentes, porque temos a nossa individualidade, a nossa visão de mundo, e o profeta é a mesma coisa, então não é uma contradição. A fonte, entretanto, é a mesma. É a mesma, né? Ok, porque existe um conceito de inspiração verbal de um lado e inspiração do pensamento por outro lado. Na maioria dos casos, Deus inspira não tanto as palavras, sino o pensamento do profeta. Em algumas ocasiões, ele quer que seja escrito exatamente como ele disse. Né? Então, não existe um assunto que somente Deus inspira verbalmente, mas geralmente ele inspira o pensamento no momento para o profeta. Vamos a passar rapidamente agora. Há uma cita, né? Que poderíamos ler uma declaração de Ellen White e que está escrita em Adventist Review and Sabbath Herald, que está allí escrita no 1867.
É uma declaração muito importante, pastor, que diz assim: se bem que eu dependa tanto do Espírito Santo para escrever minhas visões como para recebê-las, todavia as palavras que emprego ao descrever o que vi são minhas, a menos que sejam as que me foram ditadas por um anjo, as quais eu sempre ponho entre aspas. Então, Ellen White fazia parte de um grupo de profetas que não tinha livros na Bíblia e ela era inspirada por Deus. E ela explica aqui, interessantemente, que Deus atuava na mente dela, mas as palavras ela que escolhia. E tem que ser assim, porque se Deus, por exemplo, se comunicasse com o ser humano numa linguagem diferente, a Bíblia perderia o seu lado humano e não seria compreensível para nós. Então Deus, como um grande comunicador, ele soprou, colocou a sua palavra na mente dos profetas e eles falaram na linguagem humana. E por isso a Bíblia é a palavra de Deus no sotaque humano. Muito interessante. E a segunda parte tem que ver com o grande autor da palavra de Deus. Quem inspirou a Bíblia? Quais são algumas características daquela pessoa que inspirou a Bíblia? E a lição mostra algumas características também. A Bíblia mostra que, assim como é importante entendermos a forma como Deus se revela e inspira um profeta, temos que compreender e entender aquilo que o próprio Deus se revela de si mesmo, né? Porque, de acordo com Jesus Cristo, não é, a salvação está em conhecermos a Ele, Cristo, né, e a Deus, o Pai. Em João 17:13 é dito isso. E a Bíblia diz que alguns atributos Deus possui. Por exemplo, ele possui onipresença, está presente em todos os lugares. Isso de acordo com o Salmo 139, 7-9. Ele também possui onisciência, ou seja, sabe todas as coisas, de acordo com 1 Coríntios 2:11. E ele possui onipotência, ou seja, pode todas as coisas. Percebemos isso em Lucas 1:35. Agora, a principal característica de Deus que encontramos na Bíblia é em 1 João 4:8-16, que diz que Deus é amor. E exatamente essa é a forma como ele cautiva o coração. Ele poderia usar seu poder para nos cautivar, mas ele usa o amor. E o amor que traz de volta o cristão, o amor que aquece o coração, enfim, Deus possa tocar-nos com o seu amor. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que tem que ver com a aplicação do texto. Na lição desta semana, nós estudamos sobre a palavra de Deus e como essa palavra pode ser carne em cada um de nós. Pastor, como poderíamos aplicar as lições desta semana para nossas vidas? Bom, pastor, tendo em vista que Deus se revela através da sua palavra, nós conhecemos a Deus através da sua palavra, é interessante que nós desenvolvamos certas habilidades para estudar a Bíblia e compreendê-la um pouco melhor. Eu queria apresentar aqui o método indutivo de estudo da Bíblia, que envolve pelo menos 3 habilidades. A primeira delas tem que ver com a observação do texto, a segunda tem que ver com a interpretação do texto e a terceira com a personalização ou aplicação do texto para a vida. Quando eu aplico a habilidade de observação, eu respondo a seguinte pergunta: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia está dizendo? Então aqui eu me inteiro de detalhes do texto, eu busco palavras-chave no texto, eu faço comparações entre uma afirmação e a outra, eu contrasto a atitude de um personagem com a atitude do outro, entendeu? E eu busco entender o que a Bíblia está dizendo. Num segundo passo, a habilidade da interpretação, eu vou querer saber agora o que significa isso que a Bíblia está dizendo. Por exemplo, o que significa essa palavra-chave que eu descobri no texto? Certo? O que significa essa frase ou essa afirmação? Por que o autor usou essa palavra aqui e usou uma outra palavra diferente aqui, mais na frente, no texto? Então eu estou interpretando o texto, eu estou querendo saber o que significa isso que a Bíblia diz, ok? E então eu vou para o terceiro passo, que é a habilidade da personalização. E com essa habilidade eu procuro responder o que esta passagem significa para a minha vida. Aqui, então, eu procuro me identificar com os personagens, com as ações, com as circunstâncias daquele texto que eu estou estudando. Dessa forma, eu compreendo um pouco melhor a Bíblia e, consequentemente, compreendo melhor o autor da Bíblia. Então, se somente a palavra de Deus é informar, não significaria muita coisa. Ele tem que formar uma opinião.
mas não só é formar uma opinião em cada um de nós, é transformar nosso ser. Que Deus possa transformar nosso ser a partir de uma formação e transformação de nosso ser. Vamos a passar rapidamente à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. O que podemos fazer, todos nós, para que a palavra de Deus possa ser realmente eficaz em cada um de nós? Estava pensando, se nós não lemos, em primeiro lugar, se não estudamos, se não meditamos, se não buscamos, não teremos sucesso. Por isso eu quero convidar a vocês para tomar uma decisão bem definida a partir deste tema que nós estudamos. Que a inspiração, que aquele Deus que inspirou os profetas também possa vir a cada um de nós, dar-nos iluminação para entender o que eles escreveram, para que Deus tem para cada um de nós. Então, vamos tomar uma decisão. Pela graça de Deus, repitam aí onde estão. Pela graça de Deus, estudarei minha Bíblia e também minha lição todos os dias. Que Deus possa nos falar todos os dias a nosso coração e que Deus possa derramar suas bênçãos para cada um de nós. Professor Leandro, façamos uma oração. Claro. Querido Deus, obrigado porque o Senhor se revela através da Bíblia para mostrar o quanto nos ama e o seu desejo de nos transformar. Amém. Assim como o Senhor atuou nos profetas, atua em nós para compreendermos a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor.